Tá legal. Vamos falar da volta de Cristo. O momento exato. A volta de Cristo vai ser o momento mais memorável desde a crucificação e desde a criação do mundo. Você, Camila, perguntou sobre os judeus esperarem o anticristo e não o Cristo verdadeiro. O que acontece? Tem todas as questões das tribos, nações, perversão do DNA, a troca das famílias que se chamam de judeus hoje, que não são judeus, entendeu? De judeus que se casaram com pessoas de outras tribos e enfim, acabou que saiu, misturou, poluiu, e apenas ter descendência judeu não te faz judeu necessariamente. É algo muito bem definido. Mas não só eles aguardam por alguém no engano para substituir, para colocar no lugar do verdadeiro Messias. No Ocidente, no Oriente, lá nos outros países mais ao sul, muita gente tem deuses pagãos. E até dentre os cristãos, muitos construíram uma figura para o Messias que não condiz muito com a realidade. E por isso pode ser que elas venham a errar quando vier o falso. Entende? Porque vai se parecer com o que elas imaginam de Deus e não é bem assim. O sistema da besta tem muitos subterfúgios para o engano. Tem armas no céu próximo ao domo para criar hologramas, né? Tem o Harp, o Blue Beam, outros que nós nem conhecemos, que não chegou a vazar. Tem os próprios poderes angelicais dos caídos que eles vão usar com todas as forças. Enfim, quando for o apocalipse mesmo, o Armagedon, a guerra dos mundos, o pessoal do mal vai dar tudo que tem, e o lado do bem também vai dar tudo que tem. Os momentos finais. E o do mal, eles já fazem isso ativamente, né? Eles estão controlando o mundo, eles se organizam. Nós nem somos uma única comunidade. Nós falamos que partilhamos a mesma fé, mas nos dividimos em grupos e apontamos os dedos, discutimos, debatemos com pessoas que dizem crer no mesmo Deus. Ao invés de tomarmos os nossos verdadeiros inimigos, as potestades, ficamos debatendo com irmãos. Você adora a imagem? Não, você que acredita num profeta que não é dos originais. Isso, aquilo. Fica se espizinhando. Porém, a volta de Cristo, quando ela acontecer, a verdadeira, vai ser indiscutível. Vai ser visível em todos os planos.
ele vai vir rasgando os 10 céus. Todo o véu vai se partir. Ele vai partir os 10 céus e vai vir. E todo olho verá. Todo mundo que já morreu vai ressuscitar. Serão trilhões de pessoas. Porque tem ser humano, os monstros, todo mundo vai ressuscitar. Alguns vão ser glorificados, vão ser elevados, outros não, né? Outros vão ressuscitar para ser jogado no inferno, e aí não para a morte eterna. Então você vai ter a sensação de estar vivo, morrendo o tempo todo, mas está. As árvores vão começar a dar flor. Não, provavelmente vai vir numa época de inverno, vai ser uma época de inverno, época que deveria estar morta a natureza, ou a natureza vai estar contaminada, porque não vai mais restar vida ali, as árvores estarão secas, porém quando acontecer a volta, elas vão se revitalizar, ficar verdes, com flores e frutos. E tantos frutos que vão pesar a árvore. É muita, muita vida. Os animais vão se prostrar. Os animais vão reconhecer a Cristo e vão anunciar que Ele é o Senhor dos Senhores. E todos nós cairemos de joelhos, inclusive Satanás e seus anjos. Satanás não vai erguer a mão contra Deus, ele vai lutar contra os anjos de Deus. Mas quando Deus aparecer, ele vai se cair. O que ele pediu para Cristo fazer no deserto, porque Cristo estava sem o manto da glória, né? Ele deixou a glória nos céus e veio como homem. Então, Satanás conseguia se aproximar dele e zombar dele, né, naquela situação. E pedir adoração. Né? Tentar, né? Vai que cola. Quando Cristo vier com o cetro de ferro, naquele mesmo exato, todos os exércitos de Satanás vão se ajoelhar. Vão, mais do que se ajoelhar, vão jogar o rosto no chão. Vão tentar fazer igual um avestruz, vai enfiar a cabeça no buraco. Vão entrar dentro de buracos e pedir para os morros se esconder, como está escrito em Apocalipse, por exemplo. Vão temer com todas as forças o Cristo com ira do Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Então, ninguém vai negar, sei lá, a pessoa, ela é uma pessoa que nasceu com hidrocefalia e teve um AVC e foi atropelada. Ela tá toda fodida, ela não tem capacidade, tá vegetando. Aquela pessoa não existe, não. Ela vai glorificar a Deus, até mesmo porque ela será curada naquele momento. Todo mundo receberá novos corpos. Então, Cristo não vai chegar a pôr o pé no chão. Ele vai ficar nas nuvens. A igreja vai ser arrebatada até as nuvens, para daí descer a Jerusalém. Os anjos e as pessoas que não subiram, que no caso vão para o inferno também, a mesma condenação, serão esmagados pela cidade celestial. Ela vai pegar os 4 cantos do mundo, né? Terra plana. E vai empurrar todo mundo para o inferno. Porém, como os 10 céus vão estar rompidos, não vai existir mais o tempo Cronos, que a gente tem aqui, de ficar contando, por exemplo, os segundos, os minutos. Não vai haver mais degradação a partir daquele momento. Agora, o tempo que a gente conta é vida. Não existe tempo sem vida. Se toda a vida do planeta, a Terra fosse uma bola, tal, solta, né? Removeu tudo que tem de vida no planeta, não tem tempo naquele planeta, Cronos. O Cronos só conta a vida. E por que a vida se degrada? Por que as coisas se degradam? Plástico se degrada.
no Sol. Porque ele está sendo bombardeado ali por neutrinos e tudo mais. É a glória de Deus. Vai levando a entropia, todas as coisas, né? Vai se desenrolando. Este é o Cronos. Aí tem o Kairos e o Aion. Vamos entrar numa cortina de espaço-tempo muito cabulosa. E aí vai começar o julgamento de Deus. A gente vai nos recordar, com isso aí a gente vai ter toda a memória, tanto a dessa vida de carne quanto a vida que tínhamos no céu, como os anjos neutros. Por isso quem ficar neutro agora está no muro, já é de Satanás, porque vai levar como se tivesse pegado os próprios cidadãos e colocado na frente de canhões. Se você não quer fazer parte do meu exército, então eu vou te colocar na frente do canhão, na frente dos carros, para servir de escudo humano. Eles vão fazer quem tiver neutro de escudo humano. Tá, então vai ter o julgamento. Veja, a eternidade não é para sempre. A eternidade só é muito tempo, é um espaço bem grande. Houve uma eternidade antes da criação do mundo, antes da criação da primeira criatura. Houve uma eternidade durante a criação dos céus, os anjos e tudo mais. Houve um rompimento, houve uma nova criação da Terra, né, para a vinda do homem. Ali abriu-se uma nova camada de tempo que ainda não havia, que era o Cronos. O Cronos já era como toda a criação do tempo, mas não estava sendo usado, né? Foi passar a ser usado. E o tempo que a gente passa aqui no Cronos é uma eternidade. Uma eternidade de 6.000 anos, por exemplo. Da época moderna, tem a época antiga também dos reis, dos 24 anciões e tudo mais. E vai haver uma eternidade durante o julgamento. Teremos tempo e a oportunidade a todos nós, a cada um de nós, de nos sentar no colo do Criador. O Criador será o nosso juiz. Jesus será o nosso advogado. Aqueles que pediram por ele aqui em vida, né? Aceitou Jesus. Satanás será o acusador. Mas mesmo aqueles que vão ser arremessados no inferno terão a oportunidade de mais uma vez, porque já estivemos próximo disso, de sentar no colo de Deus, sentir abraçado por Deus. Por isso eu creio que até ali, eu acredito que 100%, até Satanás vai querer aquilo pela eternidade. Não um pequeno espaço na eternidade, porque a eternidade vai ser usada para todo mundo se sentar no colo, né, um por vez. Então, você vai ter os seus 5 minutinhos ali. Igual eles tentam fazer com o Papai Noel, profanando, né? Mas o que acontece? E depois a gente vai julgar os anjos e nós seremos condenados por nós mesmos, né? Nosso coração será pesado, igual o pessoal do Egito falava, por exemplo. Que tipo assim, a gente vai se condenar. Quem não for salvo vai saber que não foi salvo, porque enquanto está sentado ali no colo, digamos, de Deus, a gente vai estar assistindo, tipo num telão, a nossa vida aqui. Porque, por exemplo, a gente vai ter toda a memória, mas eu estou vivendo a minha vida aqui. Você que está assistindo o vídeo aí, está vivendo a sua vida aí. Você não sabe da minha vida, eu não sei da sua. Quando eu estiver sentado pro meu julgamento, todo mundo vai estar vendo o que eu vivi. Quando chegar a sua vez também, todo mundo. E aí eu vejo também o que você viveu e tudo mais. E a gente vai ver como a pessoa viveu, não como um Big Brother com as câmeras filmando de outros lados e tudo mais.
A câmera que vai estar ali, a visão da câmera, vai ser a sua visão, vai ser a visão do seu coração. Então, às vezes, a gente está de uma forma por fora e por dentro está fazendo outra coisa. Às vezes a gente faz o bem por fora e está blasfemando no coração, ou vice-versa. Às vezes a pessoa é uma pessoa que é julgada pelas outras que, não, aquele dali não tem salvação, porque eu estou vendo na cara dele, tá vendo o exterior. Mas lá no coração, às vezes, ele tem um relacionamento com Deus melhor ainda, mesmo sendo altivo, porque nós somos pecadores, 100% de nós. Às vezes a gente tem umas coisas boas de, por exemplo, eu não bebo. Eu não bebo, não sou de beber, já fui, dava ruim, parei. Mas não é porque eu não tenho esse pecado que eu sou melhor do que o que tem esse pecado. Não, aquele dali bebe. Eu pelo menos não bebo. Porque às vezes eu tenho um outro pecado que ele não tem. Então, assim, mesmo os altivos podem estar tendo um bom relacionamento com Deus. E às vezes nós não sabemos. Vamos saber no julgamento. Aí beleza, o pessoal desce do colo, outro e tudo mais. Depois que acabar tudo, aí termina de descer a Jerusalém. Ou seja, do tempo dela chegar ali no céu, que todo mundo tá vendo, até ela terminar de tocar o chão, ou seja, da altura das nuvens até ela tocar o chão, ou seja, 3, 5 quilômetros de altura mais ou menos, vai se passar uma eternidade. Muito tempo. E essa eternidade vai ser grande. Então ela vai vir bem em câmera lenta depois que for visível no céu. E aí esmaga quem foi condenado. E aí tem 1000 anos de reino milenar aqui na Terra. Aí ela sobe e aí a gente vai para o céu. Pra gente ir para as nossas moradas e tudo mais. Que vai estar ali, né? A gente já vai ter sido alocado. Digamos assim, é como se o céu tivesse descido de elevador, depois vai subir de volta para a 10ª camada. Mas nós vamos ficar 1000 anos aqui nessa camada ainda, que seria o Novo Éden. Ele vai ficar em cima da onde era o Novo Éden. A Terra como base e o Éden como lugar, como se tá lá no 10º andar, o céu. Ele vai descer até o 3º andar, o fundo dele vai ficar sobre o 2º andar, e ele vai ficar no lugar do 3º, substituindo o 3º no caso. E depois sobe de novo para a 10ª. Provavelmente a partir daí a gente vai criar algo novo, enfim, não sabemos, né? Não há este lugar feito ainda. O Criador ainda não fez isso, embora ele já tenha escrito, ele saiba o que acontece, mas não foi passado. Tanto é que as nossas informações só chegam até o ano que ele vai voltar. Os sinais vão se intensificando. E nós, conspiracionistas, que temos parte das respostas, vamos pregar. Então, as pessoas vão saber que os sinais estão se cumprindo e se aproximando. Não sabemos a dia e a hora, nem os anjos. Eu, na minha visão, meu arrebatamento de 2018, só vi até aí, né? Até a volta de Cristo, antes de rasgar o véu. Ou seja, não dá para mim saber o minuto exato, o dia exato, né? Só os sinais se cumprindo. Mas é isso. Quando acontecer de fato, não haverá dúvida para ninguém. Então, se aparecer qualquer coisa e se chamar de Deus, não vai ser Deus. Qualquer coisa que apareça e precise falar, olhe para mim, não é. Se for robô, se for alienígena, se for
demônio, que aparece em forma de demônio, que às vezes não vai que eles desistem da parada do alienígena. Não importa o que apareça, for um holograma, não importa. Se precisar pedir reconhecimento, adoração, não adore. Morra sem adorar, porque esse é um falso. Agora, quando for o verdadeiro, você vai notar, se não por você, à sua volta, olha ao seu redor e veja. As pedras do chão vão vibrar, vão tremer de excitação por estar próximo da glória, porque ele vai descer com toda a sua glória. Não dá para Satanás simular isso. Mesmo que, sei lá, ele sacrificasse todo o exército de anjos que está junto com ele para usar a glória restante da criação dos anjos para sintetizar a glória, para levar as pessoas ao engano, os santos ao engano, não seria suficiente, porque a glória verdadeira do Criador não habita em nenhuma criatura. Então é irreplicável, não dá para sintetizar de forma alguma. Então, simplesmente perceba, se der para enganar, não é ele. Olha, tá aparecendo tal pessoa, será que é o anticristo? Não é? É Deus? Não, então é o anticristo. É Jared Kushner, é Donald Trump, é o Nikola Tesla, sei lá, é John Brown da Jamaica. Não importa quem aparecer, não importa se é homem, não importa se é um clone, não importa se é um alienígena, um robô, um IA que venha, não importa como apareça. Não importa se faça milagres, porque eles vão fazer milagres, prodígios. Não importa, não importa. Tudo isso é falso. Tudo isso é falso. O verdadeiro, quando vir o verdadeiro, todo mundo vai perceber, todo mundo vai cair de joelho, inclusive os anjos do mal. Os próprios que se fizerem passar de Cristo, entendeu? Os que falarem, olha para mim, eu vou habitar no templo, eu sou Deus, adorem a mim. Até esse que antes falou isso, tentou enganar, vai cair de joelhos e vai reconhecer, não, tu és o Filho do Homem, tu és o verdadeiro Deus, tu és o Cristo das nações, entendeu? O pai de Abraão. Então, não vai dar para se enganar quando for o verdadeiro. Se dá para se enganar, é falso. Então já é mais uma forma de você não se enganar. Isso aí daria para uma pessoa babaca cairia? Então é falso. Até uma pessoa esclerosada reconheceria? Não, então esse é o verdadeiro. As plantas vão gemer, mostrando a glória do Criador dessa maneira, entende? Tudo. Cada átomo do seu corpo vai estar supercarregado. Nós, os anjos, somos como placas solares, recolhendo energia do Sol. Deus está lá longeão, o Sol longeão. Imagina agora a placa solar encostando basicamente no Sol ali. Ela derreteria, né? Tá, eu sei, mas no caso assim ela estaria com muita energia, muita energia. Vai ser inegável. O problema não é este momento, a volta é de boa, vai ser inegável, todo mundo vai reconhecer. O problema é antes. Então a gente tem que resistir até o final. Não é, aconteceu tal coisa, será que agora é o fim? Aconteceu tal coisa, será que agora é o fim? A gente tá no finalzinho do fim já, né? Já não é nem o início mais do fim. Já estamos no finalzinho do fim mesmo. Nos últimos anos. Porém, a gente tem que esperar até o minuto certo. Até o minuto certo. Porque imagina que um dia a gente vai acordar, vai começar o dia, vai estar muito louco. A gente vai estar no Mad Max, nessa época, claro. Só que a gente vai estar seguindo como um dia normal, achando que aquele dia vai terminar, como o anterior.
E não, em certo momento do dia, talvez eu acho que vai ser na mesma hora da crucificação, ali da morte no Calvário, ou da ressuscitação, mas não sabemos também a hora, a gente não sabe nem o dia exato, quanto mais a hora exata. É falado na Bíblia estimativa, mas ninguém estava ali com um reloginho ali contando os minutos, segundos, centésimos. Não dá para saber. É reservado ao Criador. Mas nesse dia, nessa hora, nesse minuto, ele volta. E aí chegou. Rasga o céu, vai ser inegável. Toda criatura ali, até as que estiverem mortas. Então, será que eu vou viver até a volta de Cristo? Vou estar vivo até o último momento? Ou vou ter morrido? Não importa, se você morrer antes que isso aconteça, fica despreocupado, porque você vai ressuscitar para ver. Na hora que ele começar a rasgar os céus, quando ele passar no primeiro céu, todo mundo já vai ressuscitar aqui, entendeu? E claro que ele vai vir na velocidade da luz. Então, quebrou o nono, todo mundo acorda, ressuscita, cuspir, a terra vai cuspir os corpos, né, óbvio. E ele já está acordando o 8, 7, 6, 5, 4, 3. E vai chegar até aqui, nas nuvens. É como se acontecesse imediatamente. Preocupa não que é de um piscar de olhos. Literalmente, vai ser muito rápido quando acontecer. Só que vai demorar um tempinho até lá. Ainda tem alguns anos. Tem muita coisa para fazer. O que a gente pode fazer para antecipar? O que a gente pode fazer para melhorar as coisas? Mais simples de todo. Nível 0 de dificuldade. Unir toda a nação, expulsar todos os políticos, 100% deles, e adorar o Criador. Se toda a nação tirar os deuses pagões, não, você quer continuar adorando, então expulsar as pessoas, tudo mais, ficar só a nata da nata, os cristãos, e falar, Deus é o Senhor dessa nação, não instituir rei para si, a nação começa a ser abençoada. Sabe o Domo de Ferro que tem lá em Jerusalém? Estava preocupado com os judeus? Pois é, que daí é uma tecnologia deles, não é uma coisa mágica, certo? Embora, né? Pois se um país tiver como Deus o Senhor de Israel, verdadeiramente, porque Israel está pagão, não tem nenhuma cidade no mundo que adora o verdadeiro Deus hoje em dia. Se uma nação, por menor que seja, pode ser uma família, pode ser uma casa, né? Se a gente considerar as nações como casa também, aí tem muitas, mas uma comunidade inteira não tem, de várias famílias. E falar, não, Deus é a nação, beleza, é salvo. Pode jogar bomba atômica em cima. E não é só uma não, pode jogar todas as bombas atômicas que tem. Tem mais de 4.000 bombas, pode jogar as 4.000 em cima da casa do cidadão do país lá. Não pega nada, não, nem assopra, não mexe nem o cabelo, entendeu? Não funciona. Agora, se a nação é pagã, se ela colocou um homem para se responsabilizar, este homem faz acordos com os anjos caídos. Então, Deus fica lá do céu. Beleza, vai seguir a vida. Tem uma bala vindo, bala perdida, voando. É a física, né, meu brother? Se você não sair da frente, você vai levar. Agora, se tem o Deus soberano como aquela nação, a bala cai no caminho. Ela não chega no alvo. As setas lançadas contra os servos de Deus não acham o alvo. Então, isso seria algo bom de se fazer. E isso é fácil. Embora seja muito difícil, estava mais justo. É o fácil. Nível 2, um pouquinho mais difícil agora. Seria o mundo todo, óbvio, né? Não, minto. Isso é o terceiro. 2. Fazer filho. Se nós botarmos muita gente nascendo, a gente apressar o nascimento das pessoas, esvaziar o céu, a gente adianta o relógio. Ou seja, a gente pode ganhar ou demorar mais tempo.
Porque tem um número específico lá no céu. Ainda tem uma tontada de gente, tem alguns milhões lá, é poucos milhões que tá faltando, mas ainda tem alguns. E tá diminuindo cada vez mais a quantidade de nascimento. Então tem pouca gente, só que tá enrolado para sair pedido. Agora, se a gente fizesse bastante filho, tipo, cada mulher vai parir uns 10 ou 12. Quer dizer que em 10 ou 12 anos a gente poderia eliminar o que tem lá, pô. Tem uns 4 bilhões de mulheres. 4 vezes 12 ali vai para 48, né, mais ou menos. 50 milhões. Então, mandar assim 50 milhões em uma década. Porra, já facilitava, entendeu? Já facilitava. 50 bilhões. Pode ser que aí finalizava. Não precisaria nem tudo isso. Acho que não tem tudo. Não deve ter mais 1 bilhão de almas para nascer, não. Tem pouco. Mas o que que acontece? Isso seria bom. Diminuiria o tempo que a gente vai passar na tribulação, né? E terceiro, mais difícil, era o mundo todo se juntar e eleger Deus como Senhor soberano, né? Ou seja, expulsar todos os ídolos do mundo, renegar todo o mal do mundo. Se todo mundo se ajoelhasse agora, o mundo acabava agora, Cristo voltava agora. Não, ainda tem 200 anos previsto para acontecer, para o mundo se sustentar. Ainda tem gente para nascer lá, ainda tem uns negócios rolando. Se todo mundo que está vivo, 100% das pessoas, se jogassem no chão, não precisava nem ser 100% do todo. 100% dos santos era o suficiente. Todo mundo que crê em Deus rezasse ao mesmo tempo. É só metade do povo no mundo, não tem problema. Se todo mundo que crê pedisse ao mesmo tempo, Deus não resistiria, ele voltaria. Ele fala, não vou acabar com o sofrimento do meu povo. E como a gente é amaldiçoado por 4 gerações, mas ele abençoa por 1000, então, por exemplo, a gente tiraria a obrigatoriedade dos outros que faltam ainda nascer, que seriam nossos filhos, nossos descendentes, a passar por aqui, porque lá eles estão assistindo. Quando a gente não está aqui em carne, antes de nascer e depois que morre, né, aqui é a vida na Terra. Tava no céu, etc, etc, agora precisa nascer. Fica esperando nascer, nasceu. Aí vive, volta acordado. Então quem tá lá tá vendo. Se a gente se ajoelhasse aqui, eles já aproveitavam para se ajoelhar lá. Eles devem estar ajoelhados nesse momento, inclusive, né? Já deve ficar rezando antes de nascer. Assim como nós também fazíamos isso antes de nascer aqui. Tanto é que o bebê nasce, né, em posição fetal ali. Mas acabaria logo, imediato. Esse seria o ideal. Só que é difícil, né? É difícil porque o que acontece, a gente se separa. O problema da gente é a separação. E Cristo é de fato a espada separadora do joio e do trigo. Mas a gente poderia mudar isso. A gente poderia se unir. A gente se divide como cristão. Porra, mais de 30 mil tipos de igreja cristã. Parece que nenhum deles crê verdadeiramente em Cristo. Tem uma essênciazinha lá, um pouquinho do Espírito Santo, que dado por Deus, mas a pessoa mesmo não crê, porque se ela dividiu placa. Mas é porque a gente pensa diferente ali. Então, os dois tá errado. Porque se alguma dessas 33 mil tivesse certa, todo mundo estaria seguindo ela. Mas então tem que ser a católica, porque é a original. Errado. Tá errado também. Todas estão, todas, 100%. Não é a placa da igreja que salva. Se a gente se comungasse verdadeiramente com Cristo, quando que já fizeram uma missa pro mundo inteiro? Pro mundo inteiro. Não tô falando aquelas coisas do Papa que tinha, eu assisti quando eu era criança, 2006, 2007, 2008. O Papa fazia altas missas, acho que era a missa do Galo, que era uma vez por ano. E era pro mundo todo, né, basicamente, tá? Tinham cristãos
no mundo todo, dentro da igreja orando. Mas tá errado, tava no lugar errado, tinha que estar dentro do quarto. Ou reunidos em praça pública. Um monte de templo construído. O Criador pediu um templo aqui na Terra, um para o mundo todo. Não cabe todo mundo ali. Então, ou seja, a pregação tinha que ser pro lado de fora do templo, pro mundo todo. Se a gente se unisse, todo mundo ao mesmo tempo, não vamos combinar universalmente todos os países. Aí entra outra quebra, não é só o cristianismo com mais de 33 mil placas. Aí tem outras religiões que são outras placas também. Ou seja, barreiras. Ah não, você é judeu, você é muçulmano, é islâmico, é hindu, é macumbeiro. Em essência, até os caras que praticam mal, eles sabem do Criador de verdade e tudo mais, só que eles acham que não tem mais chance. Eles podiam aproveitar numa dessa, entendeu? Se eles vissem isso, a gente fazendo isso, nós que temos um melhor entendimento das três religiões monoteístas, né, que sabem e confessam, porque eles sabem, mas eles não confessam que Deus é o único Salvador. Então, seria uma forma de burlar. E é uma forma que Deus gostaria que a gente fizesse, mas não vai acontecer. Vai acontecer não por nossa causa. Ele vai chegar o momento dele voltar, e aí na volta dele, todo mundo se ajoelha e glorifica. Só que a gente poderia forçar essa vinda, não obrigando a Deus, mas para ele se animar. Opa, meu povo se adiantou e ele vir de encontro. Se a gente pedisse, mas não, a gente não vai pedir antes disso acontecer, a gente vai agradecer quando ele vir, porque a gente vai ver ele vindo. Mas eu gostaria muito que essa mensagem chegasse no mundo todo, para todo mundo se entregar a Deus em oração. Tem muita gente que faz isso, vai para monte, etc. Mas é separado, é santo. Agora imagina se o santo fosse o comum, se passasse a santidade para todo mundo. Todo mundo orasse ao mesmo tempo. Não, vou fazer 3 dias de jejum, começando agora, viralizou, tá todo mundo já parando de comer e vamos ficar de joelho, vamos jogar cinza na cabeça, e vamos rasgar as roupas, e vamos gritar e vamos pedir. Pronto, 3 dias depois Deus voltava. Às vezes não precisava nem esperar os 3 dias. Se tivesse todo mundo lá com intenção de ficar os 3 dias, ele voltava no segundo minuto que o pessoal tava de joelho. Entendeu? É só para dar tempo da senhorinha com reumatismo conseguir terminar de se ajoelhar também, que ela começou aí, tava devagar. Ajoelhou, voltou, pronto, eita, todo mundo adora, todo mundo levanta, vai para as nuvens, fica de boa. Vai acontecer? Assim, fácil assim? Não vai, infelizmente. Nós somos difíceis, né? Temos pecado, não conseguimos nos lavar do nosso pecado, mas seria bom a gente começar a tentar, nós santos, ficar pedindo por isso. Vai que há uma outra maneira ainda que eu desconheça e ele se interesse de mudar de ideia, né? Bom, eu comecei o vídeo, vou terminar também o vídeo com a oração do Lamartine lá no Inteligência Limitada, porque eu achei uma ótima oração. Palavra por palavra. Então é bom replicar. Assista a live deles, né? Se você não assistiu, muito boa. E já que o vídeo é sobre isso, reconheça a Deus nos seus caminhos. Não é só o falso Cristo, o anticristo, o falso profeta, a besta, os monstrões grandões lá, Behemoth, o Leviatã, e os anjos no céu, anjos caídos no céu, que são
falso Deus na nossa vida. A gente precisa ver a Deus. Eu acredito que Ele pode ser visto a olho nu, olhando para cima, no trono dele. Tipo olhar para Polaris. Se a gente souber reconhecer Ele de verdade. Eu acho que a gente tem essa conexão com o nosso Criador, entende? De olhar para Ele e reconhecer e ver. Mesmo se a pessoa for cega ou tiver miopia, usar óculos, eu acho que a gente consegue ver. Eu não o vejo face a face. Gostaria de reconhecer ele, mas está mais próximo. Mas eu desejo isso a todos vocês também. Que a todo momento consigam reconhecer, discernir. Porque nós não temos mérito algum de sermos chamados à existência. E é mais do que isso, sermos salvos pela eternidade. Não tem o que a gente possa fazer de verdade, que está sobre nosso controle, para ir para o céu. Se existisse uma escada que levasse até lá, não teríamos forças para escalar. Mas que Deus possa encher de Espírito Santo a cada um dos que Ele criou. Que Ele exceda o número dos previstos inicialmente em seus planos. Que Ele leve ao arrependimento até aqueles que não se arrependeriam. Porque o arrependimento, a confissão dos pecados, não é feita pela nossa própria força. Ele que nos concede isso. Mesmo aquele que nasce dentro da igreja, dentro de uma família cristã, pode desgarrar e ir para o mundo. E mesmo aquele que nasce no meio da mata, sem nunca ouvir falar do Deus da Bíblia, ou do Talmud, ou do Alcorão, e ainda assim sentir a Deus, ser chamado por Ele. Porque isso acontece por um derramamento do Espírito Santo. Alguns de nós não têm essa graça. Rezemos por aqueles que não têm essa graça, pelos nossos inimigos. Estes são nossos verdadeiros inimigos. Aqueles que não possuem Espírito Santo, aqueles que vão se perder. Eu espero que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito poder, ache razão de mais Espírito Santo no seu infinito Espírito Santo, para poder dar um pouquinho para essas pessoas também. Que até o próprio Satanás e seus anjos e seus seguidores na terra não esperem até o último segundo, até a volta, para se arrependerem. Porque até o diabo vai se arrepender dos seus pecados. Vai querer o amor de Deus, o colo dele pela eternidade. E que seu orgulho, Lúcifer, não seja maior do que a glória do Pai. E você possa se arrepender 1 minuto antes. Que se cumpra toda a palavra de profecia do Criador como tem que ser. Mas que até o que já passou, o Criador possa levar a sua glória
e restaurar. Que nenhuma parte da criação dele se perca. Nenhuma parte. Que ele não precise de carvão para sua fornalha. Que ele possa apagar o fogo da sua ira e regenerar cada um de nós. Até aqueles que ofenderam a sua face, que ele acha misericórdia para salvar essas vivas almas. E que possamos congregar todos juntos novamente, como era no princípio. Amém.